Bom dia, como estão todos vocês? Todos bem? Então, estamos aqui mais uma vez com o nosso Vida Inteligente Interativo. Começando hoje aí, já anunciando aí, porque eu quero ir com um grupo legal, como é uma data festiva, um fechamento de ciclo, 7 vezes 9, 63, é a idade que eu vou completar no dia 11 de maio do ano que vem. E eu eu vou estar na Grécia nesse período. Passar 14 dias lá, 2 semanas, e no dia do meu aniversário, dentro do roteiro que eu criei, eu vou estar na ilha de Santorini, onde é um domingo, dia das mães também, e eu estarei lá comemorando meu aniversário, quebrando prato, dançando, filmando, transmitindo ao vivo pelo Vida Inteligente. São 5 horas de diferença, e quero fazer uma grande festa. E aqueles que puderem me acompanhar, seria um grande prazer. Nada melhor do que você estar na sua terra natal com amigos numa data tão especial, né? Então tá aí, venha comemorar comigo meu aniversário em Santorini, na Grécia, dia 11 de maio de 2014. Os dados estão no meu site do Grécia Sempre, www.greciasempre.tv.br. Depois as pessoas me contatam e aí eu passo tarifas, eu passo programação, tudo, como se fraciona, como você paga a parte terrestre, como você paga a parte aérea, todos esses detalhes aí, né? E nós temos tempo hábil para nos programarmos, para quem quiser me acompanhar nessa data especial. Então, ok? Muito bem. Bom dia, Cláudio, Cacamota, Valcir, Renata Leung, André Prestes, Marcos Freitas, Liz Andrade, Evandro Luiz, João Carlos Lázaro, Snook Bux, né? Muito bem todos. Está faltando gente, mas todo mundo tem seus compromissos. Hoje é sexta-feira, né? Então hoje as pessoas chegam geralmente mais tarde. Deixa eu mudar aqui a figurinha, né? Para aparecer a minha carinha aqui, para vocês tirar o negócio da Grécia. Bom, tá aqui. Agora eu estou aqui cara a cara com você. Deixa eu arrumar agora para ficar bonitinho. Não me perco desse lado. Bom, vocês assistiram ontem à noite o Vida Inteligente na TV? Foi muito bom, e recomendo que quem não viu, que veja. Levei o doutor dermatologista, doutor Leonardo Ravache. Nós falamos coisas importantíssimas, coisas que eu desconhecia totalmente e que eu acho que todas as pessoas têm que conhecer. Por favor, acessem, que é cultura pura, a coisa sobre dermatologia que nós falamos ontem. É muito importante mesmo. Bom dia, Márcia, tudo bom? Bem, como apareceu esse tema aqui, né? Porto Seguro. Ontem foi interessante. Ontem nós falamos sobre barcos sem remos, né? A gente falou todo aquele processo que cada um de nós enfrenta, cada um de nós passou, ainda passa, de ter que abrir mão de uma série de coisas para chegar em algum lugar. E passado toda aquela questão que nós discutimos ontem, a pergunta fica: nós todos buscamos um porto seguro. Esse porto seguro não é o da Bahia, não, mas associa-se, né? E por coincidência estive há pouco tempo lá, no Porto Seguro. Mas é uma necessidade de todo ser humano ter um porto seguro. O que é um porto seguro? Porto seguro é um lugar onde você pode ancorar o seu barco, onde você pode reabastecer, onde você pode ir descansar tranquilo, onde você possa estar em paz com você mesmo e com todo o seu entorno. É onde você recarrega suas baterias, é onde você se reenergiza para seguir viagem. O programa de hoje visa fazer com que cada um de nós pergunte e responda a si mesmo se já encontrou o seu porto seguro. Algumas pessoas encontram o porto seguro, mas acham que aquilo fica tedioso e saem em busca de novos portos, né? Na insegurança de encontrar um porto seguro. Muitas outras pessoas velejam pelos mares da vida, batendo aqui, batendo ali, batendo aqui, batendo ali, se arriscando nessas travessias em busca
daquilo que muitas vezes está embaixo do seu próprio nariz. João Carlos de Ponta Grossa diz que em Mar Revolta precisa achar um porto seguro em casa, na família. André, bom dia, está aqui, tá. Então, bom dia, Nilton. Citado aqui agora há pouco, o primeiro porto seguro realmente é a família. Família onde te dá toda aquela estrutura, onde te dá um bom casco, onde te dá bons instrumentos de navegação, onde te dá conhecimento, onde te dá condição de progresso, de evolução. Então, o maior porto seguro que nós temos, indubitavelmente, é a família. Mas, Grego, e aquelas pessoas que nascem sem família? Bom, as pessoas que nascem sem família, elas têm um porto seguro também. Porque, como tem um porto seguro? Se nós acreditamos em tudo isso aqui que a gente fala, em lei, e patati patatá, nasce aqui, morre lá, vice-versa, e volta de lá para cá, e continua evoluindo, tal. Então, nós devemos saber, então, que essa lei, ela é muito benévola, digamos assim. Dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. Então, e se ela é lei, ela não desampara ninguém. Não desampara ninguém. E o fato de você ter nascido de um ato indesejado, de um ato fortuito, e você se vê só no mundo, sempre você será acolhido por alguém. Isso vocês estão pensando de ver. Grego, mas não é bem assim não. Porque a gente fica vendo um monte de gente nas ruas, dormindo nas ruas, perdido aqui, perdido de lá. Mas vocês não sabem se essas pessoas já foram recolhidas, se elas já foram acolhidas, se já foi lhes oferecido uma vida decente, uma vida de trabalho, uma vida sã, e essas pessoas recusaram, né? Então, Porto Seguro tem para todos, sempre. O Porto Seguro está, como tudo, está em transformação, é Maia. A estabilidade é transitória e temos que estar sempre nos equilibrando, achando o ponto de equilíbrio, diz a Nilton. Simone, é verdade, Valcir, mas temos que buscar o porquê até entender o que o Valcir disse que eu não li. Deixa eu ver. Tem que voltar aqui. Nem sempre a família é isso, é verdade. Bom dia, Giovana. Aí entram outros fatores que não cabe a nós aqui ficar discutindo, né? Aí nós vamos filosofar, se entrar em fatores, que você nasceu naquela família porque é kármico, porque você escolheu ali. Não, vamos falar de coisa. Fala de coisa. Forte sistema com a gente, isso aqui, né? Terceira dimensão. Prestes, lá venho eu de novo. Tenho meu porto seguro no palhaço. Na arte, na fantástica e faminta busca pela autocompreensão. É isso aí. Você encontrou seu porto seguro. Isso é bacana. E você leva o seu porto seguro, você dá alegria, você dá satisfação, você dá alento a uma série de barquinhos que estão lá procurando seu porto seguro. Prestes. Nilton diz que esse ponto de equilíbrio é momentâneo, logo irão surgir novos fatos e temos de buscá-lo novamente. Mas no tocante ao assunto, sem dúvida, é o micro, família, que nos dá a ideia de segurança, é a nossa referência. Lígia diz, adorei Prestes, você é original. Prestes é mesmo, já foi no Vida Inteligente algumas vezes, é sempre bem-vindo, ele e a Leon. Essa questão de você buscar o porto é importante. Às vezes, que é o processo mais doloroso. Agora aqui acabou de uma dileta amiga, acaba de me informar que o amor da vida dela, o marido, companheirão de 37 anos aí de companheirismo, foi embora na segunda-feira. Subitamente. Foi embora não, no bom sentido, não, faleceu. E agora? Ela veio, antes de começar o programa, me chamou para me dar notícia. Lamentei bastante, né? E agora, lá vai ela. De repente estava tudo, é isso que eu chamo a atenção para o tema, né? Estava tudo tranquilo. Casa, filhos criados, netos, tudo correndo maravilhosamente bem, né?
o porto seguro e de repente, pumba, acontece um maremoto no porto. Se o porto realmente é seguro, ele vai suportar, os alicerces dele vão suportar fatos desse tipo. Fatos desse tipo. E o maior alicerce, eu posso falar com com conhecimento de causa. Nossa Senhora. O maior alicerce de um porto seguro é você ter equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. Uma pessoa, um ser sem equilíbrio emocional é a mesma coisa do que um navio, um barco sem lastro, sem calado resistente, sem proteção nenhuma, totalmente sujeito às intempéries. Então, exemplifiquei a minha querida amiga de tantos anos, de tantos e tantos anos, que acaba de perder o meu querido amigo. É o momento dela verificar qual é a estrutura emocional que ela tem ou que ela precisa ir buscar onde ela estiver, na gaveta, esquecida, no comodismo, para conviver com essa nova, com esse novo fato inesperado. O pior é o inesperado, né? Quando você espera alguma coisa, tudo bem. Mas o inesperado é o que nos abala emocionalmente. Todos nós, vocês, eu, tudo que nós estamos vendo aqui, nós somos assolados, somos judiados, sei lá quais são os termos. Estou com dificuldade de colocação de palavra hoje, de sinônimos, né? Mas as nossas emoções, elas acabam com a gente, elas nos dão ruga, nos dão cabelo branco, nos dão indisposição estomacal, nos dão dor de cabeça, nos dão insônia, né? E o nosso porto seguro está lá na nossa frente e a gente não enxerga. Por quê? Porque o para-brisa lá, o vidro da condução do nosso barco está todo cheio de sujeira e a gente não consegue atravessar, olhar através daquilo, não consegue ver além daquilo, porque está tudo embaçado, está tudo sujo. E você desesperado lá, e agora? Para que direção que eu vou e não sei o que, não sei o que lá, e você não para um minuto, um instante para dar conta de si, respirar fundo e verificar que tudo isso que está acontecendo nada mais é do que a necessidade de passar um pano no seu vidro, caramba, aqui, ó. Né? E o que faz isso? As emoções. Nossa. Eu não sei, eu, Eustáquio André Patunas, não sou diferente de ninguém, eu me considero uma pessoa privilegiada, mas eu não sei como eu ainda tenho plexo solar. Confesso para vocês. Porque nessa vida, o que eu já me abalei emocionalmente? Me abalei por quê? Por deficiências minhas, por questões minhas, por dúvidas minhas, por problemas de ordem pessoal. Não que alguém tivesse causado alguma coisa, porque todo mundo pode causar o que bem entender. O vento pode assoprar no mar aí, todo esse negócio, mas se você souber pilotar o seu navio, dirigir, navegar muito bem, pode fazer o que quiser, vai chacoalhar, vai adernar, vai para cá, vai para lá, mas você vai conseguir, né? Então, eu vou te contar. I am a survivor, eu sou um sobrevivente, né? Esse plexo solar, nem sei se tem ainda, um dia eu vou fazer medição lá para ver se tem algum aqui, ó. Ah, não, você que tem básico, tem plexo cardíaco, umbilical não, umbilical é esse do solar, né? E vai ainda assim, está faltando o solar aí, vamos fazer de novo. Lígia, uma olhada rapidinha no mundo lá fora, autentica, peraí. Vamos para trabalhar coordenação motora, 2 mouses que eu tenho que mexer sem olhar. Deixa eu ver.
Nilta diz, Lígia, eu acho que Porto Seguro, seguro mesmo não existe. Isso tudo é mutável, até absoluto é relativo. Boa, hein, Lígia? Nilta diz que ironia, às vezes, quando você vai buscar segurança, você dá segurança. Isso é incrível. Lígia, concorda. A Lisa concorda com a Lígia. Lázaro, tudo está em movimento, sujeito a mudanças. André, porque ele só fica estável se a maré tiver calma. Isso é verdade. Mas se você souber navegar bem, dentro da tormenta você mantém o navio no prumo. Prestes, exato, vivemos em uma sociedade emocionalmente doente e por isso que nos sentimos desestabilizados e sem rumo em relação a certas épocas de nossas vidas. Lígia, uma rápida olhadinha no mundo lá fora autentica-se facilmente a falta de estabilidade na maioria das pessoas. Total. Simone, somos viciados em muitas emoções e nem nos damos conta, ignoramos e ignoramos. Prestes, se fôssemos emocionalmente educados, se tivéssemos sido desenvolvidos desde a infância aprendendo a olhar, experimentar e compreender, a sociedade seria outra. Nilton diz o seguinte, não conseguimos enxergar, como você diz, por causa das emoções. Isso porque elas estão enraizadas na nossa cultura, na nossa criação. Estão no automatismo e não tentamos dar um rumo diferente à mesmice de sempre. O caminho é a rotina. E hoje, já falei que vamos falar a nível de terceira dimensão, vamos falar tudo coisas daqui. Eu que sou uma pessoa pública, que convivo com muita gente, eu percebo, é notório o quanto as pessoas estão desequilibradas emocionalmente. Ontem à noite nós falamos, o doutor Leonardo falou também sobre a questão dos problemas na pele e em outros órgãos do corpo decorrentes do estresse. As pessoas estão estressadas, as pessoas perderam seu porto seguro, as pessoas estão em águas revoltas, as pessoas têm questionamentos, as pessoas têm dúvidas, as pessoas têm insegurança. Elas, por quê? Muitas coisas. Quem é que aumenta esse tipo de adjetivos que eu dei agora? É a mídia. São as coisas que são divulgadas, que são fomentadas, são as mensagens subliminares. O que há por trás disso? O que há por trás disso, sem entrar em teoria de conspiração? O que há por trás disso é, única e exclusivamente, a questão do dinheiro, do fator monetário. Quanto mais nos deixarem deprimidos, dependentes, tristes, nós vamos estar comprando medicamentos, nós vamos estar consumindo drogas, álcool, cigarro e outras coisas, nós vamos fazendo cada vez mais fugas, e para as nossas fugas a gente tem que sair dos nossos problemas, temos que ir para outros lugares, isso aqui fomenta as viagens, e assim o dinheiro vai circulando, e nós vamos gastando para enriquecer aquelas pessoas que dependem desse estado que a gente se encontra hoje para fazer as dominações do mundo, né? Então, que perspectiva que nós temos? Pergunto para você agora, para nós que estamos na sala. Qual a possibilidade de realmente a gente ancorar o nosso barco nos dias de hoje em um porto seguro? Por favor, me responda. Somos da mesma faixa etária como você. Também já dernei, já balancei, mas consigo sempre me apoiar com âncoras e lastro no suficiente para não afundar, diz o João Carlos aqui. Lígia, bons navegadores é para poucos. A Nilta diz que não conseguimos enxergar, como você disse, por causa das emoções. Isso porque elas estão enraizadas na nossa cultura, na nossa criação. Estão no automatismo e não tentamos dar. Nossa, essa coisa corre, eu perco o fio. E não tentamos dar um rumo diferente à mesmice de sempre. O caminho é o da rotina. Lígia, somos um bando de adultos esmagados emocionalmente por uma educação caduca. É uma sociedade que preza as aparências e só valoriza o que você parece ter. É isso aí. Lisa diz que eu tenho o hábito de observar e valorizar o que e quem está ao meu lado. Simplifico ao máximo a minha vida. E acho que o trabalho espiritual começa aí. Já é o começo. Olha, não é fácil. Prestes, são os objetivos de controle e não dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta para quem detém o fluxo dele. Isso não é conspiração, é fato. Querem que sejamos gado. E nós somos gado, né? Povo marcado, povo feliz. A música lá. É exatamente isso. Nada se faz sem inspiração.
Zé Ramalho. Lígia, temos que adotar o estilo minimalista, porque a morte nos aguarda sorrindo. Olha, isso aqui, a grande questão aqui, que a Lígia falou agora, a morte nos aguarda sorrindo, eu acho que muita gente continua viva, ou seja, não deu cabo da sua vida, porque tem dúvida. Tem dúvida. Tem dúvida se existe alguma coisa do lado de lá. E as pessoas que acreditam que existe alguma coisa do lado de lá, vivem divulgando como é que é o lado de lá. Tem um livro também, por exemplo, que é escrito, psicografado, sei lá o que, chamado Memórias de um Suicida. Um livro de 600 páginas, que fala das pessoas que deram cabo da sua vida, o sofrimento e tal, que passam do lado. O que eu quero dizer com isso? Se as pessoas tivessem certeza, olha o que eu vou dizer, hein? Se as pessoas tivessem certeza de que não tem nada do lado de lá e que basta você dar cabo da sua vida aqui e acabou, nossa senhora, nós teríamos 10% da população do planeta. A população do planeta hoje seria de 700 milhões de habitantes. Olha aí, pode falar, um louco chamado Eustáquio André Patunas falou no dia 8 de novembro de 2013 que se tivessem a certeza de que não existe nada do lado de lá, dariam cabo na vida agora aqui. Para acabar esse lance aqui, tchau, tchau. Sem ficar dependendo, porque você vai voltar, porque você fez essa besteira, você se matou, e porque você tem que pagar as contas que deixou na vida anterior, e resgatar aquilo com aquela pessoa, assim, tal, tal, e na guerra você matou 3, agora vai perder 4, e essa né? Às vezes a gente tem que falar algumas coisas pra gente cair na real. A gente cai na real e é isso mesmo. Ainda bem, lembra que eu fiz um programa esses dias aí? Nós fizemos um programa Dúvida e Certeza, hein? Ainda bem que existe a dúvida. Ainda bem que existe a dúvida, porque se tivesse a certeza nós estávamos ferrados. Todos nós estaríamos ferrados. Ou não, não sei. Não sei, né? Se eu tivesse a resposta, eu não estava aqui. Todas as respostas, não estava aqui conversando com vocês, nem dando meu ponto de vista e nem ouvindo vocês aqui, para a gente ter as respostas aqui. Mas, aí, ó, a dúvida, a grande dúvida que nos move, né? Não a certeza que nos move, é a dúvida que nos move. A pedagogia Waldorf, desenvolvida pelo Rudolf Steiner, tem por objetivo exatamente preparar as pessoas para serem emocionalmente saudáveis. Putz, eu não conheço essa filosofia, mas ele conseguiu algum resultado bom? Eu acabei de dizer que o que eu mais vejo é as pessoas emocionalmente abaladas. Simone, enquanto estivermos afastados da fonte de tudo e valorizando apenas o materialismo, a vida fica muito, muito mais complicada. Tá bom, Simone, eu concordo com você. Mas como viver fora do contexto? Me explica. Como viver fora do contexto? Como viver sem dinheiro? Como viver sem alimento? Você vai ter que buscar isso aqui, vai gerar. Aí tá, vamos dizer, aí a grega é possível sim. Você pode fazer um esforço, vai lá para o meio do mato, constrói uma casinha, faz a sua cultura e não sei o quê, e leva uma vida bonita. E aí, qual é a utilidade que você tem para a sociedade, para a humanidade fazendo isso? Se isolando para ter uma vida saudável, para ter uma vida longe, para criar sem dinheiro e toda essa coisa. Não tem sentido. Não tem sentido. Eu tenho que fazer isso aí a nível macro. Não é me isolando aqui, criando comunidadezinhas. Não estou fazendo nada de pejorativo. Criando comunidades alternativas, isso aqui. Não vai dar nada. A coisa tem que ser mais a nível macro. Esse micro aí não funciona. Não funciona. Essas comunidades, pequenas comunidades, não sei o que, nada. A coisa é muito maior. Tem que ser aqui. Nós queremos transformar, temos que transformar aqui, no meio de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que tem aqui no Facebook, por exemplo. Nossa, que veículo maravilhoso. Pô, mas ninguém vai te ver 1 bilhão, não são 1 bilhão e 200 milhões. Claro que não vão me ver, mas podem me ver. Eu estou aqui, é que nem uma aposta da loteria. Você concorreu aos 80 milhões? Eu concorri. Por quê? Porque eu fui lá apostar. Eu estava no meio, eu tinha possibilidade. Pô, mas a tua chance é 1 em 70 milhões. Mas eu tinha uma chance de 70 milhões.
Então você tem que estar fazendo as coisas. Nilton, cada um tem que descobrir o ponto menos estável. Eu estou sempre nessa procura para não me afogar no mar revolto das emoções, com os quais tenho que conviver e não me afogar. Cada dia uma etapa, outro dia não sei a nova maneira de agir. Novas situações, isso. Peraí. O que passou? Eu seguro, quando solto, corre tudo. Esta pedagogia, diz a Lígia, é aplicada em um número muito restrito na escola. Tem em Floripa, aqui no Rio e em Friburgo, e outra meia dúzia por aí. Em geral são escolas caríssimas. Eu sei, antroposofia, né? Antroposofia, do Rudolf Steiner. Tem aqui sim. Prestes, caramba, muito. Só que em Florianópolis existem 4 escolas Waldorf. Rudolf Steiner, que saiu da teosofia, segundo Jorge, ao saber que Tulco, que HPB era um Tulco, fundou a antroposofia. Exatamente, tem aqui, o Rudolf Steiner, isso aqui. O Anabá não é, né, o Prestes? Anabá é também antroposófico, não? A escola Anabá. Prestes desenvolveu medicina, arquitetura, pedagogia, entre outros pontos de vista científicos e esotéricos. É Newton. Aqui em Porto Alegre também tem, adoro os ensinamentos dele. É assim, então tá, isso aí. É uma escola legal, eu nunca me afinei com isso, nunca tive curiosidade, então não posso opinar. Mas tem gente que gosta muito, e eu acho que é isso aí. Cada um tem que se sintonizar com a frequência similar, né? Semelhante atrai semelhante. Então, nessa questão, voltando, sempre a gente foge não. Parece que a gente perde mais ou menos o fio da meada, mas não perde não. Essa questão, então, nós temos, para achar o nosso porto seguro, ver qual é o nosso porto seguro. Estamos no porto seguro, temos condição de chegar a um porto seguro, nós estamos equilibrados para encontrar um porto seguro, os vidros da nossa embarcação estão limpos, né? Temos combustível no nosso barco para seguir adiante, temos recursos para fazer isso, nós podemos planejar alguma coisa para o futuro, eu tenho condição, ou eu dependo do ovo lá dentro da barriga da galinha. E a grande questão, vale a pena isso tudo? Vale a pena isso tudo? Vale a pena isso tudo? As pessoas vão embora e aqueles que ficam perguntam para si, valeu a pena isso tudo? Pessoa que foi embora, se é que existe alguma coisa de lá de lá, ou que adquire nível de consciência, sei lá o quê, mas se pergunta lá, valeu a pena isso tudo? Hein? Não adianta eu passar por um lado para uma banda de lá e aí não, ali só tem vidro limpo, ali só tá tudo zen, eu posso enxergar tudo, eu posso enxergar aquilo que eu não via, mas e daí? Mas já estou do lado de lá. Hein? Não é mole. Porto seguro é para bons marinheiros. Você não pega carona para Porto Seguro. Você só chega lá navegando. E olha, e os mares são revoltos. Até você descobrir a calmaria, você vai ter que enfrentar muita tempestade, muita calamidade, muitos açoites. Muitos naufrágios, por que não? Muitos naufrágios, né? Quantas vezes a gente vai lá para o fundo e volta para buscar respiração e assim no meio de se debatendo aí a gente continua a coisa, né? Quando a Sociedade Teosófica estava com rachas, diz a Nilton, o Rudolf Steiner se dedicou à antroposofia. Desenvolveu estudos muito interessantes no tocante à agricultura, natureza, pedagógico, entre outros. Simone. Prestes, gostaria muito que meu filho tivesse estudado em uma escola assim. Nilton diz que eu vou levar uma boia para a segurança, assim tá. Liz Andrade diz que só temos o necessário para não afundar, o resto é conosco e depende de criatividade. Isso. Bem, eu acho que nós temos essa questão que acabou de dizer, de a gente aqui em cima brigou, houve cisão, né, da antroposofia, como é que é houve rachas, né, com a Sociedade Teosófica. Exatamente essas questões foi bom até abordar. Outra coisa que gera as instabilidades, que gera uma série de coisas, e eu não consigo compreender, no meu limitado
na minha limitada visão, por exemplo, o nível de compreensão, por que existem cisões? Por que existem cisões? Se alguém tiver a resposta, me passe, por favor. Antes nós éramos o passado, segundo a história diz, segundo parece. Isso aqui tem até, não é filosofia, porque é história, né? Era um continente só, Pangeia, né? Era uma coisa só. Depois, com o movimento das placas tectônicas, os continentes começaram a se separar. A África se separou daqui do Brasil, que era tudo. Não, a África se separou do Brasil. Esse pedaço de terra foi para lá, se afastou 10 mil quilômetros, foi para lá. E tudo vai se afastando, tudo vai se afastando. Diz que o universo se afasta, né? Também ele é dinâmico. E por que todos nós nos afastamos? Por que são necessárias as separações em vez das uniões? Por que os países que antes eram um só passam a ser 14, 15, 16? Exemplo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a exemplo da ex-Iugoslávia, a exemplo da Tchecoslováquia e assim por diante. Por quê? Porque as pessoas que formaram outrora grupos, né, no dia seguinte, um mês depois, 2 anos depois, se formam novas instituições, que os elementos desses grupos são instituições totalmente diferentes, porque pensam diferente e querem seguir caminhos diferentes. Por que isso? Se alguém quiser me explicar, ou tiver condição de explicar, escreva para cá, poste no site Vida Inteligente para eu tentar ter consciência e um nível de compreensão sobre isso. Por que estas cisões? Por que estas separações? Hein? Por quê? Eu sou um cara cheio de porquês. Eu sou um cara cheio de perguntas, cheio de questionamentos. Eu não aceito o blá blá blá. Eu quero a real. Já não é mais tempo hoje, talvez pela idade ou por tudo aquilo. Nós somos uma civilização nova, né? Nós aqui, a sociedade moderna, mas pô, está na hora da gente se descobrir como seres, o que nós estamos fazendo aqui de verdade. Não ficar ouvindo alguém dizer que nós estamos aqui para isso, para aquilo, que nós vamos para lá ou para cá. Nós mesmos temos que descobrir isso aqui. Nós temos que achar o nosso porto seguro, onde a gente possa se abastecer, encher as nossas... deixar as nossas coisas. Isso aqui que falei no começo da conversa, né? Então tá, acho que já é bom. Você não estou só nesse barco, claro que eu não estou. Tem mais 7 bilhões e fora aqueles que já passaram por aqui, mas ao contrário de muita gente, eu quero saber onde é que eu estou navegando, eu quero saber onde é que é o Porto Seguro, eu quero chegar lá, eu quero chegar lá e encontrar todo mundo, né? Chegar lá no Porto Seguro e só ter eu, qual é a graça de eu ter chegado no Porto Seguro, hein? E daí? Vou morrer de tédio, não tenho com quem conversar, não tenho objetivo nenhum, viver no Porto Seguro? Pô, não. Eu quero que todos tenham essa consciência, que todos busquem. E realmente o que você falou agora, ser verdadeiro, não do blá 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 e nas escritas. Né? Nós temos que estar junto, não temos que estar sozinho. Todo mundo navegar junto, chegar junto. É isso que é o negócio. E a gente vê o contrário. Né? Alguém já disse, bate a porta e se abrirá, diz a Lígia. Né? Simone, porque existe e tem que existir as infinitas possibilidades. Não sei por que tem que existir. O dia que eu tiver consciência por que tem que existir as infinitas possibilidades, aí é uma questão de tônica, diz o Prestes, somos notas musicais em uma sinfonia. Quando muda o tom, muda a música. Claro. Por isso que todo mundo tem que tocar o seu tom, para que haja harmonia na melodia. Lázaro, eu pretendo ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É isso aí. Né? Maluco, beleza? Lisa Andrade, a maçaneta, Lígia, e se o Porto Seguro não existir? O Porto Seguro existe. Por que ele existe? Porque quem cria somos nós. Então, se eu crio, existe. Nilton, Porto Alegre, gosta dessa música do Raul? Eu também gosto muito. Eu gostava muito do Raul Seixas. Né? E cantava muito ele. Sempre que eu tenho oportunidade, eu canto em karaokê. Prestes, não existem portos seguros, existem marinheiros que têm segurança em si. Bonito, é um ponto de vista interessante. Valcir, o problema é que as perguntas não cessam. Isso, é isso aí. Então é bom. É bom, então, já que não cessaram as perguntas, vamos deixar as perguntas no ar. E que cada um nesse fim de semana tem o livre-arbítrio de fazer bagunça, assar churrasco, passear, encher a cara, viajar, ou então pensar um pouquinho, achar um tempo para si, achar um tempo para responder às suas próprias questões, achar um tempo de descobrir o que te aflige. O
que você anseia, não precisa ter muito tempo não, 10 minutos, rapaz. 10, você vai, a hora que você se sentir incomodado demais, para com isso, mas faz pelo menos uma vez, né? Quantas pessoas têm tempo? Tem tempo. Pessoas que moram sozinhas, pessoas que tomam banhos longos, pessoas que gostam de sentar na varanda. Você sempre tem tempo para pensar em você. Então, ao pensar em você, você está pensando no todo, porque você faz parte do todo. E eu não preciso ser filósofo, isso aqui eu faço. Como faço parte do todo? Cara, você está num planeta. O planeta, você já viu, ele é aqui. Nós estamos todos dentro dessa bola, chamada planeta. Então, eu sou parte do todo, caramba. Aí sim, não tem nada de filosofia. É óbvio, Lulante. Eu faço parte do todo. Se eu estou aqui, eu faço parte do todo. Então, entendeu? E se alguma coisa acontece comigo, reverbera no todo. Não precisa viajar na maionese, nem mentalizar, nem meditar para chegar a essa brilhante conclusão, né? Prestes, na minha opinião, a pedagogia Waldorf é uma fabulosa ferramenta para o desenvolvimento. A Newton diz que quando se acha segurança, ela é como o tempo e já não está mais aí. Lázaro, às vezes passamos a vida inteira buscando fora, mas as respostas estão dentro de nós mesmos. 767 octalhões de vezes já disseram isso e ninguém aprende. Prestes, é caro por motivo X. Existe um porquê que não necessariamente é o interesse financeiro ou elitismo. Lázaro, é uma busca constante. Costumo dizer que somos buscadores do que somos, aos poucos vamos nos encontrar. Lígia, concordo com você, Prestes, mas não é acessível a todos. Nossos jovens recebem uma educação precária em sua maioria. Daí a culpa é dos governos. Eu posso lhe dizer que eu tive o privilégio de viver numa época que meus pais tinham condição de me dar educação, pagar excelentes escolas e receber uma excelente educação dessas escolas, coisa que não acontece nos dias de hoje. O progresso ficou lá atrás. O progresso ficou lá atrás. Não falei errado não, né? Então é isso aí. Vamos todo mundo botar a cabeça para funcionar. Vamos tentar fazer a poeira assentar, vamos tentar fazer o vento amainar, vamos tentar fazer com que as águas se acalmem, para que a gente tenha maior visão do horizonte, a gente enxergue além do horizonte e a gente encontre o nosso porto seguro. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Bom fim de semana. Sempre.